Saudações. Em Goiás, 5 horas e 12 minutos. Mas não vamos falar sobre o tempo, né? Nem sobre o clima, embora depois de muitos dias finalmente parou de chover. Ouça um barulho. Isso é muito massa. O que eu quero falar é sobre uma questão geopolítica que é muito importante, que às vezes passa batido na discussão. Seguinte, num determinado post, uma cidadã argumentou que o Putin era um invasor malvado e que a prova disso era o mapa, era só olhar no mapa da Ucrânia. Então, olhando o mapa da Ucrânia, eu percebi que eu deveria falar sobre dois assuntos. Primeiro, existe guerra justa? E segundo, por que a guerra da Federação Russa contra as tropas da OTAN na Ucrânia é uma? Vamos lá. Existe guerra justa? Ao som das abelhas e as galinhas cedinho. Sim, existe guerra justa. É estranho ouvir isso, né? Mas há certos tipos de paz de verdade que não compensa ter. Certo? Imagine se o Estado de Israel estabelecesse a paz na Palestina nos termos que estão acontecendo lá hoje. Seria uma paz justa? Uma paz opressiva? Uma paz que roubou terras, uma paz que roubou vidas, uma paz que roubou dignidade? Não. Há certos tipos de paz que não compensa viver sob ela. Certo? Existem alguns tipos de paz que a gente só encontra do outro lado da guerra. Infelizmente, eu sinto pelos nossos irmãos e irmãs pacifistas, mas de verdade, há realmente determinados tipos de paz que a gente só encontra do outro lado da guerra. Sabe, nem toda paz merece ser vivida. Nem toda guerra é ruim. Nem toda guerra é um mal necessário. Alguns tipos de guerra são bem necessários. Certo? Então, é importante ter clareza quanto a isso, gente. De verdade é importante, porque senão a gente fica naquela conversinha que favorece demais quem oprime, que favorece demais quem usurpa, quem rouba, quem mata. Não dá. Sério, tem tipo de paz que não dá. Simples assim. Por exemplo, a Ucrânia foi um país artificial desde o início. Certo? Ucraina, fronteira em russo. São regiões da fronteira, certo? Mais ocidental da Rússia. Isso é Ucrânia. Quando Lenin resolveu criar a República Socialista Soviética da Ucrânia, ele anexou terras que não pertenciam aos ucranianos étnicos. Envolviam terras da Novorússia. O que é a Novorússia? Novorússia foram terras tomadas pelos russos, por governantes russos, com sangue russo, recursos russos, do Império Turco Otomano, certo? Tomado aos turcos. Foram russos, com dinheiro russo, recursos russos, sangue russo e população russa, que fundaram Odessa, que fundaram Nikolaev, que fundaram Kherson, que fundaram Zaporídia, que fundaram Donetsk, que fundaram Lugansk, que fundaram Kharkov, que fundaram Dnepropetrovsk, que fundaram Kirovograd, que fundaram Poltava, que fundaram Sumi e mais uma enormidade de cidades, não só em toda a Novorússia, mas também na Malorrússia Oriental. Então essas cidades foram fundadas por russos, dirigentes russos, sangue russo, população russa, recurso russo. Por que elas são ucranianas? Me explica. Por que elas deveriam ser ucranianas? Por que as pessoas nessas terras deveriam ser obrigadas a falar ucraniano?
Me explica, por gentileza. Não tem explicação. Não é ucraniana. Da mesma forma, na Segunda Guerra Mundial, Stalin cometeu alguns equívocos. Um desses equívocos foi anexar terras historicamente romenas, na Bukovina Oriental, terras historicamente rusinas e húngaras na Transcarpátia, terras historicamente polonesas, como Lvov, na Galícia, e colocar essas terras dentro da República Socialista Soviética da Ucrânia. Então são terras que nunca foram ucranianas, eram terras polonesas, rusinas, romenas, húngaras, e não terras da Ucrânia. Por que essas terras têm que permanecer na Ucrânia? Ora, poderiam permanecer. A Suíça, por exemplo. Suíça tem terras, o Ticino, né? Habitadas por italianos. Tem terras habitadas por franco-provençais, por franceses, por alemães. Mas todos são deixados com a própria língua. Todos são deixados vivendo em paz com a própria religião. Não é de forma alguma o que estava acontecendo na Ucrânia. O que estava acontecendo na Ucrânia era um massacre por 8 longos anos, entre 10 e 14 mil russos étnicos foram massacrados apenas no Donbass. E não vamos nos esquecer o que aconteceu nos sindicatos dos trabalhadores em Odessa. Então, russos étnicos estavam sendo massacrados. A direção do nascer do sol, gente, olha que coisa bonita. Então, russos étnicos estavam sendo massacrados, mortos, usurpados de todos os seus direitos, inclusive os mais básicos. E a Rússia deveria ficar olhando a OTAN dentro da Ucrânia, ameaçando armar o país contra ela mesma, enquanto os ucranianos massacravam cidadãos russos, massacravam russos étnicos. A Rússia deveria ficar quietinha olhando. Não, gente, por favor, né? Não rola. Não rola, mas não rola mesmo. O que a federação fez tem um enorme valor civilizacional. Perfeito? Tem um enorme valor civilizacional. Não, de forma alguma, não deveria ser não feito. A Rússia não é a Palestina. A Ucrânia não é o ente sionista, certo? A Rússia tem como reagir, inclusive para defender a sua própria população, não apenas seu próprio território, sua própria gente, seu próprio povo. Então foi o que ela fez. Nesse sentido, olhando o mapa, como diz lá uma cidadã de não sei de que país hispanófilo, olhando o mapa, a guerra é justa. A guerra é muito justa. Porque ou era a guerra, ou era o silenciamento, o apagamento, o genocídio de milhões de russos que fundaram aquelas terras, desde a sua origem no século XVIII. Ora, se foi uma população russa que funda a Novorrússia e que funda, inclusive, várias cidades da Malorrússia Oriental, e se a população ucraniana, cuja origem é a Malorrússia Ocidental, parte da Galícia e parte da Malorrússia Central, que estava tentando expulsá-los das próprias terras que eles colonizaram. Gente, o que os russos poderiam fazer? Olhar a OTAN tocar o seu terror? Olhar os ucranianos que foram aliados dos nazistas? Nunca devemos nos esquecer disso. Olha a história da Segunda Guerra e vejam o papel dos ucranianos no massacre de Kiev, que foi um dos piores, uma das maiores atrocidades cometidas na Segunda Guerra. Sabe? Quando as pessoas ficam tentando vender a ideia do ucraniano bonzinho, do ucraniano fofo, eu não sei de onde eles tiraram esse ucraniano hipotético, não. Porque não foi da realidade. Certo? Os ucranianos estiveram do lado dos nazistas. Eles foram nazistas. Lê a história sobre quem é Stepan Bandera. Sério, lê a história sobre quem é Stepan Bandera, sobre o que ele fez. Eu tenho um post sobre isso. Depois eu vou dar um jeito de colocar na outra rede social. Não só Stepan Bandera, mas vários dos, abre aspas, heróis
da resistência ucraniana. Quem eles foram? Foram nazistas. E com o nazista, irmão e irmã, a gente não negocia, a gente não confabula. Não existe negociação, não existe confabulação, não existe congraçamento com o nazista. Não é uma linguagem que eles compreendem. A única linguagem que nazista compreende é a que os russos ensinaram para eles. Não tem outra. Sinta até os ossos. Se os ucranianos resolveram abaixar seu passado étnico nazista, se os ucranianos resolveram considerar os russos negros da neve, eurasiáticos sujos, é um direito deles, dentro do próprio território, dentro das terras historicamente ocupadas pelo próprio povo. É uma escolha. Os povos têm direito a escolhas. Os ucranianos fizeram as deles. Então é justo que os russos também façam as deles. Prevalece a vontade do mais forte, essa é a guerra, certo? Os ucranianos acreditaram no aliado histórico desse tipo de gente, né? A OTAN. Vamos lembrar, gente, se vocês ainda têm alguma dúvida do papel dos anglo-sionistas, veja o que aconteceu com os nazis que estiveram sob tutela americana e britânica e os nazis que estiveram sob tutela francesa e russa. Vocês vão ver que um grupo deles foi muito bem tratado, inclusive foi levado a uma grande potência, ajudou a construir foguetes e sabe-se lá o que mais. Perfeito? Então um país que congraça com esse tipo de ideal não é de forma alguma a federação. O que a federação faz tem alto valor civilizacional e, pelos mesmos valores da civilização humana, se justificam. Como disse a moça, é só olhar os mapas. Basta olhar os mapas que a gente entende a natureza desse conflito e a razão por trás desse conflito. Correto? A Federação Russa, mais do que pelos russos étnicos que estavam ameaçados de genocídio, eles lutam pela raça humana. Porque do valor, de qualquer valor humano, a gente espera algo que valha para toda a humanidade. Ora, o liberalismo, o capitalismo financeiro, o nazifascismo, que são os valores que apoiam a Ucrânia, não valem mal e mal para eles, quanto mais para toda a humanidade. É nesse sentido que o mestre Leider aqui aprova a guerra. Nossa, Leider, você é cristão e anarquista, sim. E também sou ser humano, e não sou burro, não sou ingênuo, não sou inocente. Eu sei o que acontece quando os nazistas vencem. Perfeito? E eu sei de que lado a Ucrânia historicamente está. Perfeito? Tenham um ótimo dia. Curtam, comentem, se inscrevam no canal. Gente, qualquer emoji que vocês deixam ajuda muito a gente a superar a barreira que o YouTube nos impõe, certo? De silenciamento, de apagamento. Então, né? Não custa nada curtir, não custa nada compartilhar, não custa nada comentar, nem que seja com emoji, certo? Tenham um ótimo dia.